Audiobook do livro O Segredo do Talento, Daniel Cole. 52 estratégias para desenvolver as suas habilidades. Somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é resultado de um modo de agir, mas de um hábito. Aristóteles. Costuma-se dizer que o talento é genético, que os indivíduos talentosos são capazes, sem o menor esforço, de fazer coisas que o resto de nós jamais conseguiria. Isso não é verdade. O talento começa a se manifestar quando nos identificamos como pessoa ou um grupo de sucesso, o que ativa de forma poderosa nossa motivação. Isso se chama ignição e consiste em um pensamento transformador que aciona na nossa mente inconsciente. Eu poderia ser como ele. Nesta primeira sessão, você aprenderá a ter momentos de ignição e a canalizar a energia destes momentos da maneira mais construtiva possível. As dicas abrangem a mentalidade ideal, a melhor estrutura de exercícios para a prática das habilidades que você deseja desenvolver e como aperfeiçoar o aprendizado roubando ideias de indivíduos muito bem-sucedidos. Todos têm o mesmo objetivo: criar a motivação necessária para a prática intensiva. Primeiros passos. Fique atento, roube ideias e esteja disposto a fazer papel de bobo. Dica 1. Olhe todos os dias para as suas imagens motivadoras. Se você fosse a várias incubadoras de talento, ficaria surpreso de ver quanto tempo os aprendizes passam observando os profissionais com os melhores desempenhos. E quando digo observando, não estou falando de assistir de forma passiva, mas de olhar fixamente. Um dos segredos para ativar a motivação é escolher imagens estimulantes do nosso futuro eu e olhar fixamente para eles todos os dias. Estudos revelam que mesmo uma vaga conexão com alguém que seja referência na nossa área pode aumentar consideravelmente nossa motivação inconsciente. Por exemplo, saber que você faz aniversário no mesmo dia que um matemático famoso pode aumentar seu esforço para resolver problemas complexos em até 62%. Muitas incubadoras de talento são estimuladas por este fenômeno imagético. Em 1997, não havia golfistas sul-coreanas na Associação Profissional de Golfe Feminino. Hoje, existem mais de 40 campeãs em 1/3 dos torneios. O que aconteceu? Uma delas alcançou êxito. Seripak, que venceu 2 torneios importantes em 1998 e inspirou centenas de sul-coreanas, estimuladas por uma nova visão de si mesmas. Sobre isso, a golfista sul-coreana Christina Kim disse: "Você pensa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir." Certa vez, o 5º Grupamento de Forças Especiais dos Boinas Verdes dos Estados Unidos deu início ao programa de treinamento de liderança em que os soldados passavam várias semanas nos escritórios do General Electric. Eles iam para a empresa de manhã e acompanhavam os executivos ao longo de todo o dia, com a única função de observá-los. Quando os soldados voltaram para a unidade, o comandante notou um aumento significativo nos níveis de desempenho, comunicação e liderança. "Foi um sucesso", disse o tenente-coronel Ian Franks, comandante do 5º Grupamento. "Estamos planejando executar esse programa muito mais vezes", completou. Pense na sua imagem motivadora como uma fonte de energia para o cérebro. Você pode utilizar fotografias das pessoas que considera referências, ou melhor ainda, vídeos. Salve alguns vídeos do YouTube nos favoritos e assista a eles antes de praticar ou à noite antes de dormir. Dica 2. Passe 15 minutos por dia gravando a habilidade na sua mente. Qual é a melhor maneira de começar a aprender uma habilidade? Ouvindo a explicação de um professor? Lendo um livro?
Partindo para a prática, muitas incubadoras de talento utilizam o que chamam de métodos de gravação, que consiste basicamente em observar de perto a habilidade sendo aplicada diversas vezes até você desenvolver um modelo mental bem definido sobre ela. Alguns anos atrás, no programa de TV 60 Minutos, o professor de tênis e escritor Timothy Gallwey reuniu um grupo de pessoas de meia idade que nunca havia jogado tênis. Após um breve teste de habilidade, ele chamou a mulher, que mostrou ter o menor potencial e, sem dizer uma palavra, começou a executar os golpes de direita enquanto ela o observava atentamente. Gallwey direcionou a atenção para o seu pé, sua empunhadura e o ritmo do movimento da raquete. Depois disso, ela começou a imitar os movimentos do professor e em 20 minutos ela estava executando o golpe de direita bastante razoável. Outro exemplo de gravação é o método Suzuki de ensino musical. Todos os dias, além das aulas habituais, os alunos ouvem uma sequência de músicas, começando com uma canção infantil até chegar às obras mais complexas. Ouvir as canções diversas vezes faz as melodias serem memorizadas pelos estudantes. A prática da escuta ajuda a desenvolver um mapa mental detalhado e significativo em uma série de pontos a partir dos quais o sucesso ou o fracasso de cada tentativa de aquisição da habilidade pode ser mensurado. O segredo para que o método de gravação funcione é estabelecer uma conexão forte, assistir ou escutar de perto a ponto de você conseguir imaginar a sensação de ter a habilidade. No caso de uma habilidade física, imagine-se dentro do corpo da pessoa que a possui. Preste atenção nos movimentos e no ritmo. Se for uma habilidade mental, reproduza os padrões de decisão dos experts em áreas em questão. Jogadores de xadrez fazem isso executando as mesmas jogadas de partidas clássicas. Os palestrantes repetem grandes discursos na íntegra, com as mesmas inflexões. Os músicos tocam várias vezes as músicas favoritas. Alguns escritores que conheço redigitam trechos inteiros de grandes obras. Dica 3. Roube sem cerimônia. Dizem que as pessoas talentosas adquirem suas habilidades seguindo os próprios instintos naturais. Na verdade, todo desenvolvimento é resultado de assimilação e aplicação de novas informações. E a melhor forma de consegui-las é copiando as ideias das pessoas com os melhores desempenhos em suas áreas. Essa cópia ou roubo de ideias tem uma longa tradição na arte, nos esportes e no design. Casos em que recebe o nome de influência. Steve Jobs roubou do Centro de Pesquisas da Xerox, em Palo Alto, a ideia do mouse de computador. Os Beatles imitaram uns gritos do seu ídolo Little Richard para usá-los nas músicas She Loves You, From Me to You, Twist and Shout. Como dizia Pablo Picasso, que não tinha nenhum problema em roubar ideias, bons artistas pegam emprestado, grandes artistas roubam. Linda, a fundadora da escola de música contemporânea Septem, de onde saíram grandes talentos da música pop, entre eles Demi Lovato e Jessica Simpson, fala para os seus alunos: observem qualquer um que seja mais talentoso do que vocês e selecionem o que vocês podem usar dessa pessoa. A partir daí, desenvolvam o próprio estilo. Linda possui 14 fichários cheios de ideias copiadas dos grandes astros das músicas. Dentro deles existem dicas de tudo, desde técnicas para alcançar notas agudas até estratégias para lidar com um público barulhento. O conceito do roubo ajuda a compreender alguns padrões curiosos relativos à aquisição de talentos. Por exemplo, por que geralmente os membros mais novos de famílias musicais são os que mais desenvolvem as suas habilidades? A diferença pode ser explicada em parte pelo resultado de olhar fixamente e também de copiar. Na fase de crescimento, o caçulo tem acesso a informações valiosas
garantido pela oportunidade de observar os seus irmãos em ação, imitá-los e ver o que funciona ou não. Em outras palavras, a chance de roubar. Quando for roubar, foque em detalhes específicos, não impressões gerais. Assimile fatos concretos, o ângulo do cotovelo esquerdo do golfista na hora da tacada, a curva do pulso do cirurgião, a abertura e a tensão da boca de um cantor nas notas mais agudas, o timing exato da pausa em que um comediante faz antes de concluir a piada. Pergunte-se, qual é exatamente a postura essencial aqui? Qual é a diferença entre o que ele faz e o que eu faço? Dica 4. Compre um caderno. Grande parte das pessoas bem-sucedidas em suas áreas tem o hábito de manter algum tipo de registro diário do próprio desempenho. A campeã de tênis Serena Williams e o ex-jogador de beisebol Kurt usam cadernos. O rapper Eminem usa caixas de sapato e enche de papéis com ideias. O que importa não é a forma, mas escrever e refletir a respeito do que se escreve. Exemplos: resultados de hoje, ideias para amanhã, metas para a próxima semana. Esse método ajuda a clarear bastante as suas ideias. Dica 5. Esteja disposto a fazer papel de bobo. Os companheiros de equipe de Wayne Gretzky, o maior astro de hóquei do mundo, presenciaram algumas vezes a cena bastante inusitada: Gretzky caindo no gelo enquanto treinava sozinho. Embora fosse surpreendente vê-lo parecendo um iniciante, a cena fazia todo sentido. Por mais experiente que fosse, ele desejava aprimorar-se e transpor as barreiras do possível. A única forma de isso acontecer é desenvolvendo nossas conexões no cérebro, o que significa se esforçar, fracassar e sim, estar disposto a fazer papel de bobo. Portanto, mesmo que não seja divertido fazer papel de bobo, estar disposto a isso, ou seja, a sentir o desconforto de cometer erros, é essencial. Em relação ao desenvolvimento de talentos, lembre-se, os erros, na verdade, não são erros, mas sim pontos de referência para o aperfeiçoamento. Alguns lugares estimulam erros produtivos ao estabelecer regras que incentivam as pessoas a alcançar metas que, em outras circunstâncias, pareciam estranhas e arriscadas. Por exemplo, alunos da escola de música de Middletown Mount costumam praticar seguindo uma regra bem informal. Se uma pessoa de fora reconhecer a música que eles estão tocando, é porque a execução está rápida demais. O objetivo da lentidão exagerada é revelar pequenos erros que poderiam passar despercebidos, de modo a melhorar a qualidade da execução final. Muitas empresas fazem o mesmo. O Google tem o programa de 20% de tempo. Os engenheiros podem usar 20% do seu horário de trabalho para dedicar a projetos que ainda não foram aprovados, mas que interessem a eles de alguma forma. Uma oportunidade de assumirem mais riscos. Em muitas organizações, os funcionários são obrigados a assinar um contrato declarando que assumirão riscos e cometerão erros. A Living Social, empresa de comércio eletrônico de Washington, impõe uma regra prática para os funcionários. Uma vez por semana, todos devem tomar uma decisão que o amedronte. Seja qual for a estratégia, a meta é sempre a mesma: incentivar a realização de objetivos, enxergar os erros não como sentenças finais, mas como informações necessárias para que a coisa certa seja feita. Dica 6. Dê preferência à simplicidade. Todo mundo gosta de conforto. É ótimo poder contar com os equipamentos de última geração, escritórios sofisticados, vestuários limpinhos e toalhas macias. Mas em vez de ajudar, isso pode atrapalhar o desenvolvimento das habilidades. Isso porque o luxo destrói a motivação, sinalizando a nossa mente inconsciente para fazermos menos esforço
como se já tivéssemos alcançado todos os nossos objetivos. As incubadoras de talento não são lugares luxuosos, muito pelo contrário, são bastante simples. As dependências dos cursos de férias de onde saem os músicos talentosos, sobretudo aqueles de melhor condição financeira, consistem em cabanas rudimentares. O Parque Aquático North Baltimore, berço dos talentos como Michael Phelps e outros 4 medalhistas olímpicos, poderia passar por um clube qualquer carente de recursos. Algumas das melhores escolas do mundo possuem salas de aulas sóbrias que parecem não ser reformadas desde a época de 1950. Essa dica não visa o aspecto moral, mas sim neural. Passos simples e humildes nos ajudam a prestar atenção no que estamos fazendo. Se puder escolher entre a simplicidade e o luxo, dê preferência à primeira opção. Sua mente inconsciente agradecerá. Dica 7. Antes de começar, verifique se a habilidade pessoal é de alta precisão ou de alta flexibilidade. O primeiro passo para desenvolver uma habilidade é descobrir em que categoria ela se enquadra, técnica ou pessoal. Habilidades de alta precisão devem ser aplicadas de apenas uma forma, a mais correta e sistemática possível para que chegue ao resultado ideal. Elas têm a ver com a precisão e repetição, sendo encontradas em atividades especializadas, sobretudo físicas. Alguns exemplos: um golfista dando uma tacada, um jogador de tênis sacando, ou qualquer movimento preciso que seja executado repetidas vezes por atletas. Uma criança fazendo uma conta básica de matemática, um violinista tocando uma melodia, uma pessoa aprendendo a ler, um trabalhador montando um carro numa linha de produção. Nesse caso, o objetivo é desenvolver uma habilidade que funcione como um relógio suíço, confiável, com precisão, sempre da mesma forma, sem falhar. Habilidades de alta flexibilidade, por outro lado, podem ser aplicadas de diversas formas, e não apenas uma. Para que um bom resultado final seja alcançado, a ideia não é fazer sempre a mesma coisa com precisão, mas agir de forma ágil e interativa, reconhecendo de forma instantânea padrões no decorrer do processo e tomando decisões inteligentes e oportunas. São utilizadas em atividades mais gerais, menos especializadas, sobretudo as que envolvem comunicação, como um jogador de futebol percebendo uma brecha na defesa adversária e decidindo fazer uma jogada, um acionista entrevendo uma oportunidade oculta num dia caótico no mercado, um romancista escrevendo uma trama complexa, um cantor interpretando uma música de forma sutil para transmitir a emoção. No caso dessas habilidades, não estamos buscando a precisão de um relógio suíço, mas a capacidade de reconhecer rapidamente um padrão ou uma possibilidade e de superar adversidades. Elas têm a ver com a percepção. O objetivo desta dica é demonstrar que as habilidades de alta precisão e habilidades pessoais não são a mesma coisa. Cada tipo utiliza diferentes estruturas de circuitos no cérebro e, portanto, desenvolvem-se a partir de diferentes métodos de prática intensiva. Pergunte a si mesmo se as habilidades que você deseja desenvolver necessitam de precisão e uniformidade ao longo de toda a sua aplicação ou se envolvem flexibilidade, variando de acordo com a situação, e reconhecimento instantâneo de padrões. Se você não tiver certeza se a habilidade que você quer desenvolver é um tipo ou outro, aqui vai um teste decisivo. É necessário a presença de algum tipo de mentor nos primeiros estágios? Se a resposta for sim, provavelmente a habilidade é de alta precisão. Caso contrário, é uma habilidade de alta flexibilidade. Violinistas e patinadores artísticos costumam ter professores, diretores, executivos e comediantes não. As 3 próximas dicas aprofundarão essa ideia, apresentando os métodos de prática intensiva que funcionam melhor para cada tipo de habilidade.
Dica 8. Para desenvolver habilidades de alta precisão, trabalhe como um carpinteiro meticuloso. Para desenvolver habilidades de alta precisão, você precisa fazer as conexões certas no cérebro. Nesse processo, vai ajudar muito se você for meticuloso e atento aos detalhes, como um bom carpinteiro. Um ótimo exemplo de desenvolvimento de habilidade de alta precisão é o método Suzuki de ensino musical. No início, os alunos têm várias aulas apenas para aprender a segurar o arco e o violino, atentando para a postura certa do corpo e a posição da mão. Por meio de versinhos e repetições, eles aprendem a usar o arco sem o violino. Cada fundamento, por mais simples que pareça, é apresentado com a importância que tem, ensinado por meio de uma série de imagens marcantes e trabalhando repetidamente até ser dominado. Outro exemplo vem do jogador de futebol americano Tom Brady, 3 vezes campeão do Super Bowl. Em sua carteira, ele guarda um papel com os segredos fundamentais para um bom lançamento. Dicas simples que Brad foi aprendendo com seu treinador pessoal, Tom Martinez, desde os 14 anos. Aliás, até a morte de Martinez em 2012, Brad o visitava 1 ou 2 vezes por ano para fazer ajustes nas técnicas, ou para ser mais específico, repavimentar os caminhos neurais a fim de se certificar de que ele continuava funcionando bem. A precisão é importante principalmente no início da prática, porque as primeiras repetições determinam o desenvolvimento futuro. Os neurologistas chamam esse fenômeno de trenó descendo uma montanha de neve, pois a primeira vez em que isso é feito, não há um caminho traçado. Mas tentativas seguintes, porém, o trenó provavelmente seguirá a trilha deixada antes. Nosso cérebro é bom em construir conexões, diz o Dr. George, neurologista da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Mas não é tão bom assim em desconstruí-las. Completa. Quando for desenvolver habilidades de alta precisão, seja comedido. Vá com calma, faça um movimento simples de cada vez. Repita-o até a exaustão e só siga adiante depois de dominá-lo. Preste atenção nos erros e corrija-os, sobretudo no início. Aprender os princípios básicos pode parecer chato, mas é fundamental. Se você fizer isso, poupará tempo e dores de cabeça no decorrer do processo. Dica 9. Para desenvolver habilidades de alta flexibilidade, aventure-se como um skatista. As habilidades de alta flexibilidade chamam a atenção pela beleza de sua execução. Os dribles dos jogadores de futebol do Lionel Messi até conseguir fazer um belíssimo gol e os solos de guitarra de Jimi Hendrix são bons exemplos disso. Esses talentos parecem totalmente mágicos e únicos, mas na realidade são resultados de um sistema cerebral super rápido que reconhece padrões e responde de maneira mais rápida e adequada. Enquanto as habilidades da dica anterior estão relacionadas à precisão, as de alta flexibilidade são desenvolvidas quando nos aventuramos em contextos desafiadores e que ficam em constante mudança. Situações em que vão surgindo vários obstáculos com os quais precisamos lidar diversas vezes. Assim, a rede de conexões sensíveis de que precisamos para ler, reconhecer e reagir vai sendo construída. Em outras palavras, para desenvolver habilidades de alta flexibilidade, não devemos nos comportar tanto como um carpinteiro meticuloso, mas como um skatista, com energia, curiosidade e vontade de experimentar coisas novas, sempre procurando formas de superar a si mesmo. No Brasil, berço de alguns dos maiores jogadores de futebol do mundo, muitos de seus atletas iniciam o desenvolvimento dos talentos no futebol de salão. Essa versão muito mais rápida do jogo
com 5 jogadores em cada time, exige 600% mais passes que a versão do campo. Reconhecimento imediato de padrões e, nas palavras de Emílio Miranda, professor de futebol da Universidade de São Paulo, serve como um laboratório de improviso. O Second City de Chicago é um grupo de humor que serviu de base para alguns dos maiores comediantes dos Estados Unidos. Seu método de ensino para ser bem-sucedido é oferecer um espaço rico, competitivo e muito diversificado para os atores praticarem improvisação, apresentarem sketches e fazerem stand-up comedy, mesmo quando estão aprimorando habilidades que envolvem mais criatividade e liberdade. Os comediantes levam tempo para vencer a falta de jeito e de timing. Mansbro Tay, 3 grandes escritoras de fama internacional, desenvolveram seu talento escrevendo vários pequenos livros na infância. As primeiras histórias dela, assim como os primeiros enquetes de Tina Fey, não são tão boas. E esse é justamente o ponto. Elas desenvolveram habilidades treinando inúmeras vezes o que desejavam fazer, numa atmosfera sempre desafiadora e envolvente. Quando for desenvolver habilidades de alta flexibilidade, faça um grande número de repetições variadas. Peça feedback. Não se preocupe tanto em não cometer erros, pois o importante é explorar novas possibilidades. Em comparação com as de alta precisão, essas habilidades, de modo geral, são mais divertidas de praticar, mas também tem um lado difícil: o fato de você ser o seu próprio treinador. Depois de cada sessão de prática, pergunte-se: o que funcionou? O que não funcionou? Por quê? Dica 10. Priorize as habilidades de alta precisão. Como você já deve ter percebido, muitas habilidades não envolvem apenas precisão ou flexibilidade, mas uma combinação desses dois fatores. Por exemplo, um violinista necessita de alta precisão nos dedos para tirar as notas certas e de sensibilidade para interpretar a música com emoção. Um jogador de futebol deve ser preciso ao fazer um lançamento e ter a visão de jogo. O ponto principal desta dica é o seguinte: priorize as habilidades de alta precisão, porque a longo prazo elas são muito mais importantes para desenvolver o seu talento. Em um clube de tênis em Moscou existe uma regra: os jogadores jovens devem esperar anos para participar de competições. Técnica é tudo, diz a treinadora Larissa. Começar a jogar sem técnica é um grande erro, completa. Talvez seja surpreendente saber que muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo fazem questão de executar os treinamentos de quando eram iniciantes. O violoncelista Yo-Yo Ma passa os primeiros 5 minutos do ensaio tocando notas simples no instrumento. Um quarterback que joga na Liga Nacional de Futebol Americano passa a primeira parte dos treinamentos fazendo exercícios básicos, do tipo ensinado para meninos de 12 anos. Nunca passa pela cabeça desses indivíduos que eles deveriam fazer algo mais difícil. Eles resistem à tentação de executar tarefas mais complexas e dedicam-se ao aperfeiçoamento e à manutenção das habilidades de alta precisão, que são a base de todo o resto. Mantenha essa ideia em mente, imaginando o seu talento como uma grande árvore. O tronco representa as habilidades de alta precisão e a copa as de alta flexibilidade. Primeiro desenvolva o tronco e depois trabalhe nos galhos.